Bem com vocês? A ideia do grupo familiar é exatamente de você, aí junto com as pessoas que estão com você, de aproveitar esse momento para ter comunhão. E eu queria muito participar com você hoje e compartilhar um pouco dessa palavra dessa noite. Espero que você aprenda um pouco mais junto comigo, nós possamos nos fortalecer. E eu tenho certeza que você já abriu aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, então eu vou abrir também aqui a minha Bíblia, no capítulo 5, que eu ainda não tinha aberto. E nós vamos ler um texto que está em Marcos 5, no versículo 21, e ele fala bem assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E a sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegou à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E lhe deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse é o nosso texto de hoje, que está no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43, que nós acabamos de ler. Nesse texto nós encontramos dois momentos muito importantes. Encontramos duas pessoas que passaram por momentos de tribulação, momentos difíceis em suas vidas. Jairo, que teve sua filha adoentada e acabou morrendo, e uma mulher que sofria de uma hemorragia já de muitos anos. Na história da filha de Jairo, você pode perceber que o funeral já estava começando. Talvez no coração daquelas pessoas o máximo que Jesus poderia fazer fosse dar algumas palavras de conforto. E foi exatamente isso que Jesus fez.
no versículo 41, desse mesmo capítulo que a gente leu, ele fala que Jesus falou com a menina. Na verdade, Jesus não falou o que eles queriam, que talvez fosse uma palavra de conforto para um momento difícil, né, de perda, mas pelo contrário, Deus usou Jesus naquele momento e ele falou o que Deus tinha planejado para aquele momento, e ele disse: menina, eu ordeno a você, levante-se. Esse mesmo Jesus que trouxe a filha de Jairo de volta é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. E também o mesmo Jesus atuante hoje, que está curando as pessoas doentes, que está ajudando os médicos com os tratamentos, com a cura de tudo que está acontecendo. As pessoas precisam de socorro e é Ele que capacita os médicos e cientistas para atuar no que é necessário. Então a quem nós devemos recorrer se não a Jesus? Quando as coisas não vão muito bem, a música diz: eu levanto meus olhos para além e quando eu estou em confusão eu confio em tuas mãos. Um pouco mais de confiança. E aí, na sequência, a gente encontra exatamente essa história que nos traz também da mulher que perdeu tudo, que vendeu tudo para conseguir a cura, né? Um problema crônico, naquela época talvez ainda pior, ela era considerada impura, não podia tocar no seu marido, não podia ter filhos, tudo que ela tocava se tornava impuro. Na parte espiritual ela não podia participar no templo, não podia entrar no templo porque estava impura. Essa mulher já tinha gastado tudo que tinha, médicos. Parece às vezes nós, né? Buscamos tantos lugares a cura, buscamos em tantos lugares a solução. E o lugar que nós menos procuramos é com Jesus. Mas no dia que ela encontrou Jesus, naquele dia que ela percebeu aquela multidão passando por ali e que viu Jesus, ela disse, talvez ela pensou no coração dela: é agora a minha vez. E ela disse: se tão somente eu tocar no seu manto, serei curada. Ela não queria mais nada. Ela não queria que Jesus impusesse as mãos sobre ela, não queria que Jesus a abraçasse, tocasse. Ela tinha fé que tão somente se ela tocasse no manto de Jesus, uma pequena proximidade, isso traria cura a ela. Sabe o que isso se chama? Fé. E ter certeza, na verdade, ter fé não significa crer que Deus fará tudo o que você quer. Ter fé significa crer que Deus fará aquilo que é correto. O versículo da nossa semana diz que se nós pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Precisamos entender a vontade de Deus em tudo. Havia um grande desafio ainda mais para ela. Ela sabia onde estava Jesus. As pessoas talvez soubessem quem ela era, a mulher impura. E havia uma grande multidão para que ela atravessasse e pudesse tocar no manto de Jesus. Algumas pessoas talvez, se estivessem no lugar dela, teriam desistido. Mas ela não. Ela seguiu. Ela foi em frente. Ela tinha fé que ela seria curada. Superando os obstáculos em busca do milagre que só encontramos em Jesus. Igual Jairo, que estava com sua filha doente e deixou tudo em busca daquele que pode nos oferecer o milagre, que é Jesus. Jesus ouve aquela mulher que ouviu daquela mulher que ela tinha tocado no seu manto. E o que Jesus disse para ela, diz assim: filha, a tua fé te curou. Vá, fique em paz e livre do seu sofrimento. Alguns de nós não acreditamos. Alguns de nós não queremos nos dispor a levantar e a superar algumas dificuldades que são necessárias para poder alcançar alguns milagres. Alguns de nós vamos desistir quando vierem as notícias ruins. Sua filha morreu. Mas alguns irão continuar crendo em Jesus e tendo fé que Ele pode tudo e que Ele está no controle de tudo.
Reflita um pouco sobre essa história. Acredite, os milagres nós encontramos em Jesus. A cura nós encontramos em Jesus. E a solução para esse momento que nós vivemos, nós podemos encontrar em Jesus. Que Jesus fortaleça a sua fé. Um grande abraço. Amo vocês.